Você lembra como é que o Yu Yu Hakusho terminou? Se bem que pra mim é o melhor anime de todos os tempos, ok? E assim, é uma história top, surreal, bom demais. Tem até um OVA também que foi lançado anos depois do fim do anime. Então vamos contar tudo nesse vídeo agora. Vamos voltar, lembrar. E né, estreando Peter aqui. Yu Yu Hakusho, eu acho que é um clássico dos animes. Tem uma história... Ah, cara, é bom demais esse anime. Vocês têm que assistir isso, cara. Tipo, é clássico dos clássicos, uma história inesquecível. Mas você lembra como é que esse anime terminou? Tipo, né, todo mundo se lembra do Toguro, do Torneio das Trevas e tal. Nossa, bom demais, né? Ai, eu lembro do Toguro, né, cara? É só Toguro, bom demais. Mas pouca gente comenta o que rolou depois disso. Muito menos como é que o anime termina. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então vem comigo pra saber ou relembrar como é que o Yu Yu Hakusho terminou, depois de se inscrever no canal. Capricha nessa inscrição, é bom demais. Você gosta de saber desse mundo nerdístico? Sempre falando puro suco nerdístico. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, comenta, dá like. Isso é bom demais pra levar esse universo todo pra você. Assim que você faz isso, você sempre vai ter o YouTube sugerindo pra você novos vídeos de cultura pop. Tamo junto sempre, obrigado, galera. Bom, o anime teve 112 episódios. Mas pra deixar tudo bem claro, eu vou começar falando do que rolou no episódio 111, chamada Decisão Final. Acontece que nesse último arco do anime, tá rolando vários atritos no mundo das trevas pra decidir quem que ia governar a parada toda, né? O mundo todo. O Yusuke meio que influenciou geral a decidir isso num torneio de artes marciais muito parecido com o Torneio das Trevas. E a parada rolou mesmo, aconteceu, com direito à volta de vários lutadores que lutaram lá contra o Yusuke e a galera dele lá no Torneio das Trevas. Mas o destaque mesmo, além do Yusuke, lógico, além do Kurama, do Riei, eram o Yomi e a Mukuro, que eram 2 dos 3 reis do mundo das trevas, né? Sendo que o terceiro era o Raizen, que é o ancestral do Yusuke, de quem ele herdou, inclusive, os genes demoníacos que ele tinha. E o episódio 111 começa já com a luta entre o Yusuke e o Yomi no auge dele, né? Com o público lá indo loucura com a força dos dois. O Yusuke até conseguiu baixar a guarda do Yomi, né? Que até então era só um cara frio e calculista, mas que agora estava realmente curtindo o momento e a luta contra o Yusuke. Tava adorando aquilo. Mas mesmo com a força gigante dos dois, a luta termina só com uma grande luta, foi o que a gente viu. O Yusuke acaba caindo e tenta se levantar, mas quando ele recobra a consciência, ele já estava na cama de um hospital. A luta já tinha acabado. O Kurama e o resto da galera aparecem ali, né? Explicam pra ele que o Yusuke acabou perdendo a luta. E o que ele leva na boa, tipo, pra ele tá tranquilo. O torneio também tinha acabado. E eles levam o Yusuke pra ver a cerimônia de nomeação do campeão do torneio. E o campeão acabou sendo o Enki, né? Um dos antigos companheiros do Raizen. Acontece que o Yomi ficou bastante enfraquecido depois da luta contra o Yusuke. E acabou perdendo a luta seguinte. Já a Mukuro também pulou fora. Não ficou muito claro no anime, mas no mangá a Mukuro também ficou enfraquecida depois de uma luta, né? E depois acabou perdendo pro próprio Enki. Enfim, agora o Enki é o novo rei do mundo das trevas e ele já estabeleceu 2 coisas. Que daqui a 3 anos teria outro torneio para definir o próximo rei e que pelo menos durante o governo dele, o mundo das trevas não ia atacar o mundo dos humanos. Olha que legal. Então dessa forma tudo acabou bem. Todo mundo seguiu seu próprio caminho, né, seu rumo, e o objetivo agora é ficar mais forte para lutar o próximo torneio. O Kurama decide voltar para o mundo dos homens. O Riei, por outro lado, ele decidiu ficar no mundo das trevas. E até dar o colar para o Kurama, né, pedindo para ele dar o colar para Yukina. Mas o Kurama acha melhor que ele próprio entregue o colar para a irmã, né, mesmo que demore muitos anos. Já o Yusuke encontra o Koema, que dá uma bronca por conta do grande risco que foi da ideia daquele torneio. Tipo, para que você vai fazer um outro torneio, né? Já tinha acabado aquele torneio das trevas, então as coisas poderiam ter dado muito ruins por causa daquela ideia do Yusuke. Mas no final deu bom, ok. Enfim, eles se despedem e parece que o Koema vai ficar um tempinho sem aparecer pro Yusuke. Depois disso, o Yusuke vai pro túmulo do Raizen, né, e meio que fala com o espírito dele, e parece ficar orgulhoso dos feitos do Yusuke. Eles se despedem com o Yusuke prometendo voltar um dia. E assim a gente parte pro episódio 112, chamado de Eternamente Yu Yu Hakusho. Olha, eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado porque eu lembro, galera, eu lembro direitinho. Eu gravava em VHS, eu lembro da música passando no final, eles na praia. Eu vou falar sobre tudo isso pra vocês, mas isso me bate muito forte, porque eu pensei, eu nunca mais vou assistir um negócio tão bom quanto esse, né? Mas enfim, né, nesse episódio já se passaram 2 anos desde que o Yusuke, o Riei e o Kurama foram pro mundo das trevas. Como a gente viu no episódio 111, o Kurama acabou voltando primeiro e tava atualizando o Coabra de tudo que tinha acontecido. O Cobra até pergunta por que o Yusuke não volta logo, sendo que ele prometeu pra Keiko que voltaria em pelo menos 3 anos. Enquanto isso, a própria Keiko, que agora tinha cabelo comprido, saiu da escola e foi encontrar alguém. As amigas até comentam sobre ser um novo namorado e tal, né? Mas depois elas falam que a Keiko nunca olhou pra ninguém, olha que bacana. Pô, galera, eu fico emocionado de lembrar de verdade. Isso me transformou, ok? Vocês vão ver que eu tô realmente me emocionando e não tô fazendo isso pra... É realmente, é incrível isso, cara. O Kurama e o Coabra se encontram com o Shizuki e a Keiko, e o Coabra fica surpreso quando o Kurama revela que não existem mais barreiras entre o mundo dos homens e o mundo das trevas. Mas, como o Enki declarou que nenhum monstro deveria atacar o mundo dos homens, então tá de boa, não tem problema não ter barreira. Eles pegam um trem para ir até a casa da Genkai. Enquanto eles leem o jornal, eles acabam vendo uma notícia sobre um possível alienígena.
E o retrato falado desse possível alien era o próprio Riei. O Kurama explica, né, que depois do torneio, o Riei e outros guerreiros que foram derrotados foram convocados para fazerem patrulhamento dos portais que ligam o mundo das trevas ao mundo dos homens. Isso porque desde que as barreiras deixaram de existir, alguns humanos podem acabar caindo no mundo das trevas acidentalmente. Aí dessa forma, quando isso acontece, o Riei e os outros pegam esses humanos lá, apagam as memórias e levam eles de volta para o mundo dos homens. Parece que alguém conseguiu se lembrar a ponto de confundir o Riei com o alienígena. E o Riei também agora vive como o Mukuro, que agora parece que vive escondido, pelo menos enquanto se recupera do torneio. Quando eles chegam no templo da Genkai, eles reencontram a Yukina, que agora mora com a Genkai. E quem também vai para lá são a Botan e o próprio Koema. A Genkai explica que reuniu a galera ali para fazer uma declaração. Ela declarou que depois dela morrer, aquele templo vai ser deles, para eles usarem como quiserem. A Genkai não acredita que a paz entre o mundo dos homens e o mundo das trevas vai vir tão cedo, né? Então ela fala para eles usarem aquele templo como refúgio, caso realmente haja a invasão dos demônios, e pede para eles conservarem a natureza por lá. Depois desse discurso meio mórbido, né, meio triste, a galera decide dar uma volta pelo lugar. E no caminho, o Cobra olha as escadas e fica meio melancólico, sabe? Se lembrando de como a jornada dele com o Yusuke começou exatamente ali, quando eles estavam concorrendo para serem os sucessores da Genkai. Eu lembro direitinho, subindo a escada, né, para fazer o treinamento. Aí a galera aprecia o pôr do sol numa praia que tinha ali perto. Eu lembro direitinho disso, cara. Tava tudo legal, mas no momento que a Keiko fica sozinho, ela solta um grito de frustração pelo Yusuke ainda não ter voltado, chamando ele de idiota e perguntando se vai ter que esperar mais 3 anos. Geral fica triste por ela, mas a tristeza dura pouco. Porque o Yusuke... Aí, cara, é impressionante. Como é que pode isso, cara? Porque o Yusuke aparece logo depois, dizendo que a Keiko não precisaria esperar mais. Ele tava de volta. Por que eu tô emocionado? Você deveria estar pensando, pô, Peter, pelo amor de Deus, olha a tua idade pra ficar emocionado. Porque foi o que me transformou, galera, sabe? Porra, um dia eu conto pra vocês, eu saindo do trabalho, correndo pra ver uma coisa na televisão, encontrei aquele anime passando, falei, que é isso? Chamava de desenho japonês. Acho que aquilo, eu tenho esse canal por causa daquilo, sabe? Enfim, gravei várias vezes, né? Gravei em VHS. Mas vamos voltar aqui. Aí, tipo, a Keiko fica super feliz com a volta do Yusuke, né? Agarra ele, tá com um beijão, e os dois são engolidos por uma onda na praia. E dessa forma o episódio termina com todo mundo feliz, se divertindo naquela praia, comemorando a volta do Yusuke. Dessa forma o anime também chegou ao fim. Mas a gente ainda não acabou, porque em 2018 Yu Yu Hakusho ganhou 2 OVAs especiais, ok? Um deles mostra como Kurama e o Riei se conheceram, cerca de 1 ano antes dos eventos principais do anime. Então eu não vou falar desse ponto não, ok? O foco aqui é o segundo OVA, chamado de Tudo ou Nada, que se passa 2 anos depois dos eventos do anime. E já começa com tudo, né? Com o Yusuke recebendo notícias que o portão do julgamento foi tomado. E cerca de 100 reféns mais ou menos do mundo espiritual foram feitos de reféns, incluindo Koema e Botan. Os responsáveis por isso é um grupo de terroristas chamado de Todos os Guerreiros Sagrados. Eles estão exigindo que as barreiras entre o mundo dos homens e o mundo das trevas sejam reerguidas, que todos os demônios encontrados no mundo dos homens sejam levados de volta ao mundo das trevas. Eram exigências deles, né? E caso essas exigências não sejam atendidas, eles vão matar 1 refém por minuto e ainda vão atirar no mundo dos homens usando um canhão dimensional. Então eles têm 24 horas para lidar com essa situação. E dessa forma o Yusuke tem uma ideia. Ele pede pro Enki enviar o Riei para eles. E dessa forma o quarteto se reúne. Com a ajuda do Shunjun, né, os heróis vão para o mundo espiritual e se infiltram no palácio do Koema, onde todo mundo estava sendo feito refém. Né, os reféns estavam ali. Eles conseguem lidar com todos os terroristas, mas o problema era o canhão, que já estava ativado. E para piorar tinha 3 botões, né, um vermelho, outro amarelo e outro azul. Um deles vai fazer o canhão atirar, outro vai fazer ele se autodestruir e o outro vai parar tudo. E se não apertarem nenhum deles, ele vai atirar de qualquer jeito. E como os vilões se recusam a dizer qual botão faz o que ali, eles estão numa arriscada, concorda? E para piorar, o alvo deles é a cidade Sarayashiki, que é a cidade onde o Yusuke e o Cobra vivem. O Yusuke então manda todo mundo levar os reféns para mais longe que puder, né? E voltarem para o mundo dos humanos para tirar todos os entes queridos da cidade. Ele ficaria ali para apertar os 3 botões. E claro, ele estava cagado de medo para fazer alguma besteira. Mas o Pooh aparece ali e a Genkai se comunica com ele através desse animal. E com ela dando forças para ele, o Yusuke aperta. Aí, né, enquanto a Keiko sai da cidade, pô, ela fica super preocupada também, porque se o Yusuke apertasse o botão errado e explodisse o palácio do Koema, a alma dele seria destruída com a explosão. E ele morreria de vez, não tinha volta. Mas felizmente tudo dá certo. O Yusuke apertou o botão azul, né, já que aquela era a cor favorita da Keiko. E acabou que esse era o botão certo. Dessa forma, tanto o mundo dos homens quanto o mundo espiritual foram salvos e todo mundo se reúne de novo naquela mesma praia do episódio 112. Galera, um pequeno disclaimer sobre isso tudo, né? Por que eu falo com tanta emoção de Yu Yu Hakusho? Porque eu não assisti anime, né? O único anime que eu tinha visto era Speed Racer, era garotinho, não era, nem chamava de anime, nem pra mim era um desenho, né? E um dia eu tava
saí do meu trabalho, saí do meu trabalho mais cedo, fui a pé pra casa, cheguei em casa, fui passando canal por canal, não tinha nada pra assistir. Aí eu falei, pô, vi dois caras, né? Parei num desenho, né? Desenho japonês eu chamava. Aí parei em dois caras, um olhando pro outro, né? Parece que é uma espécie de torneio, né? Uma espécie de torneio que você já sabe o que eu tô falando. Um cara super forte, de óculos, e um outro garoto. Falei, pô, aí um falando pro outro, eu vou te pegar. Aí o outro falou, não, você não vai, eu sou poderoso, você não vai. E ninguém lutou. Eu falei, não, agora tem que voltar no dia seguinte pra ver isso. E não acontecia luta, e eu tive que voltar no outro dia. E eu viciei, mas eu viciei tanto. Eu falei, que é isso, cara? Como isso é bom de assistir? Aí quem vai lembrar da manchete, só os tiozões vão lembrar, o anime parou de passar. Aí eu falei, porra. Só que ele parou e deu um reboot, ele voltou a passar. Aí eu tive a ideia de falar, vou gravar tudo em VHS. Eu tenho VHS até hoje, as fitas devem estar todas já desmagnetizadas, né? Mas eu gostei tanto daquilo que eu gravei tudo. Depois eu comprei todos os DVDs, né? Comprei no Mercado Livre, lá Piratex na época, porque, pô, não achava aquilo original, enfim. Pra você ver como eu gosto disso, né? Por isso que quando eu falo de Yu Yu Hakusho, eu falo com muita nostalgia. Então por isso que eu falo, vocês me perguntam, qual anime que você mais gostou? Então eu boto o Yu Yu Hakusho em top 1, porque isso me marcou. Tem anime melhor hoje? Talvez, não sei, mas pra mim, quando eu falo de anime, eu falo com emoção de Yu Yu Hakusho. Marcou demais. Se você não assistiu, você deve assistir. Você deve assistir, porque a dublagem foi excepcional. Nossa, tudo é bom demais. Você que assistiu, comenta aqui o que você achou dessa saga toda, de tudo de Yu Yu Hakusho. Tô olhando os comentários, vou começar realmente com quem curtiu esse anime, com quem curte esse anime. Eu gosto demais. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos sempre conversar de assuntos nerdísticos aqui. Por isso que eu preciso de você aqui no canal sempre. Obrigado de coração, galera. Isso é bom demais esse trabalho. Até a próxima. Fui!